Boa noite, pessoal. Boa noite. Aos que nos assistem pelas redes sociais, pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Pedimos para deixar o celular no silencioso, para não termos surpresas, né? Vamos agradecer a presença de todos vocês, por mais essa reunião, por mais essa noite, que podemos estar aqui, né? Falando do Evangelho de Jesus, de tudo que Ele nos traz, de todas as lições que nos servem de luz, de caminho. Vamos pedir então que sejamos todos abençoados por mais esse dia, por mais essa noite, por mais esse encontro. Vamos à prece inicial, nos ajeitando na cadeira confortavelmente, fechando os olhos, deixando as nossas preocupações por uns instantes de lado, para nos conectarmos nessa vibração de paz. Vamos lá. Jesus, nosso irmão, envolva-nos neste momento, clareando os nossos pensamentos, conduzindo o nosso raciocínio, para que possamos alargar a nossa visão, o nosso entendimento, a fim de buscarmos sempre o que é bom e saudável para o nosso espírito. Vamos juntos num só sentimento de compaixão e uma vibração amorosa em favor dos nossos irmãos que se encontram em guerras. Nações se destruindo sem querer ceder. Países poderosos massacrando os mais fracos. Tribos irmãs se enfrentando em bombardeios. Vivendo em meio ao terror, incertezas, fome, lares e famílias destruídas. Que possam sentir um pouco de alívio e esperança através dessa emanação de energias benéficas que se entrelaçam e faz a conexão até eles. Abençoa, Senhor, os nossos passos. Perdoa os nossos erros. Envolva a nós e a nossa família em tua luz de proteção, para que possamos caminhar sempre em tua direção. Graças a Deus. Gente, eu trouxe hoje um texto do livro Vinha de Luz, que traz textos valiosos, né, ditado por Emmanuel e psicografado pela mediunidade de Chico Xavier. Eu escolhi um texto que fala, né, muito do que estamos vivendo. Eu escolhi a lição 99, nos diversos caminhos. E Paulo traz um texto, né, uma frase, de uma carta aos Coríntios. E ele começa assim: examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. O que é que Paulo quer dizer com isso, né? Nós vamos ver aqui no primeiro parágrafo. Diversas atitudes se caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade, lamentáveis e cruéis. Na palavra aqui sectarismo, significa caminhar com os outros, sem refletir,
sem colocar a sua opinião, sem estudo, sem orientações. É só seguir aquela célebre frase: deixa a vida me levar. E não é assim que as coisas têm que funcionar, né? Então, quando Paulo fala examinai-vos a vós mesmos, ele quer dizer como está o seu caminhar, né? Como está o seu caminhar? Quais são as nossas atitudes que caracterizam, né, nós como aprendizes? Somos aprendizes, mas em que caminho estamos indo nessa aprendizagem, né? Será que somos aqueles que exigem, ficam atrás de buscar fenômenos, só que não faz nada para mudar, para se modificar? Sendo que o que buscamos fora, se está ao nosso redor, que o maior fenômeno que nos cerca é a natureza, que nós temos ela de graça, né? Que temos ela ao nosso lado todo o tempo, com toda a perfeição que Deus criou com a sua amorosidade, essa perfeição e essa beleza. E aí ficamos buscando fenômenos fora disso, sendo que a natureza nos oferece tudo. Ficaríamos aqui a noite toda ditando o que a natureza nos oferece sem nos cobrar nada. Então, é para se pensar sobre isso, né? Vamos lá, segundo parágrafo. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis e a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. São as criaturas, né, que ainda estão buscando o tempo todo provas e mais provas e nunca se convencem, porque não se modificam internamente. Aí ficam buscando fora, né, achando que vai encontrar aquilo que está dentro dele, mas que ele não quer tirar debaixo do tapete, né? Já falamos aqui milhares de vezes sobre o autoconhecimento que nos liberta, que nos traz o verdadeiro sentido de estarmos aqui, cada um com o seu caminho, né? Então é isso. E nessa busca que exige esforço diário, é onde a gente desvia e vai para as facilidades. E essas facilidades nos tira do caminho certo. Porque o caminho do Cristo é um caminho que exige disciplina, existe um combate constante de nossa parte, para que possamos encontrar, né, um dia com o Cristo, que seria se igualar a Ele. Pretendemos isso e podemos isso, né? Então vamos lá, continuando. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto das dúvidas perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Criticar é fácil, apontar erros é muito fácil, né? É o que Emmanuel nos traz aqui. Quando ele fala assim, borboleteando, ele se refere a nós mesmos que procuramos incrédulos em templos religiosos, aqui, ali, acolá, coisas que nós procuramos, mas que internamente nós estamos fugindo de nos modificar.
Porque nenhum templo religioso, quando você não está preparado, ele não te atinge. Ele não faz a transformação que é necessária. Então, por isso que ele fala borboleteando, né? E na maioria das vezes, né, nós criamos ideias novas, sim, frequentando um templo, frequentando o outro. Mas como nós não somos nem constantes e nem disciplinados, as coisas não acontecem. E aí ficamos culpando os outros que não resolvem os nossos problemas. E é assim que acontece. A gente precisa se vigiar o tempo todo. Por isso que Paulo pede para que estudemos nós mesmos. Tem uma historinha do Chico que retrata bem isso. Uma pessoa procurou o Chico porque ela estava encontrando muita dificuldade em seguir a doutrina espírita. Porque ela ficava em conflitos com ela mesma. Porque ela se chateava, se entristecia, ela se decepcionava com as pessoas, se decepcionava com o mundo. E em caráter de desabafo, ela falou para o Chico: Chico, é muito difícil seguir a doutrina espírita. Aí o Chico, com toda aquela calma, né, com toda aquela mineirice dele, aquela tranquilidade, olhou para ela e disse assim: ô minha senhora, não é bem assim não. Um dia, Emmanuel me disse que seguir a doutrina espírita, seguir o espiritismo, é como estar na escuridão e acender uma vela. Aí você começa a enxergar a cobra, você começa a enxergar o sapo e você começa a enxergar o pântano que existe ao seu redor. E só existe uma outra alternativa: deixar a vela apagada e achar que está tudo bem. Deixar a vela apagada seria o quê? Seria a gente não se espiritualizar, não estudar, não entender como que as coisas funcionam, né? É bem isso. Vamos lá, terminando aqui. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Como nós já estamos em cima da hora, vamos lá. Nós sabemos que refletir a luz do Cristo requer de nós, né, renúncias e sacrifícios e disciplina e tudo mais. Só que sabemos que temos ainda muitas manchas em nós que não deixam essa luz refletir, mas que aos pouquinhos nós vamos limpando essas manchas, retirando tudo isso, né, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para podermos refletir essa luz. Porque Jesus, ele disse: vós sois luzes. Disse isso para nós, que nós somos luzes. E para a gente conquistar essa luz, precisamos caminhar com o Cristo. Simples assim. Então, o que eu tinha para deixar para vocês hoje é essa mensagem. Teria mais coisas ainda para falar desse assunto, mas agora nós vamos ficar com a palestra do Samuel. Eu desejo a vocês um bom tratamento, um bom passe, e que essa reflexão fique em nosso coração, porque nós sabemos que podemos chegar lá sim, sermos disciplinados, né? E termos a boa vontade de estudar e entender a doutrina. Muito obrigada a todos, viu?
Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje, a reflexão da noite me é uma das mais difíceis de fazer, porque eu me encontro muito nas nuances do tema que nós vamos debater. A ética espírita, ela vem de encontro à filosofia da doutrina que nós abraçamos, que é justamente nós nos mantermos íntegros e retos no Evangelho de Jesus. A ética, a moral e o caráter do indivíduo estão intrinsecamente ligados. E de todos os ensinamentos que nós tivemos, Jesus foi aquele que mais deu exemplos da nossa necessidade de evoluirmos naquilo que nós acreditamos que precisamos fazer. Vamos iniciar com a parábola do bom samaritano. Devia ser a parábola do bom samaritano. Então, na parábola do bom samaritano, nós temos que um mercador vindo de Jerusalém a Jericó, ele foi assaltado neste caminho e deixado para morrer. Foi quando, saindo de Jerusalém, um sacerdote, muito provavelmente do templo de Jerusalém, que também passava por aquele caminho, viu o homem caído e todo machucado, mas passou ao lado, com medo até de encostar. Pouco tempo depois, um levita era um sacerdote das 12 casas de Israel, que aonde o seu segmento, eles entoavam cânticos religiosos para adorar a Deus. Mas mesmo o levita, vendo aquele homem todo machucado, nada fez para socorrê-lo. Um tempo depois, um outro homem passou, e era um samaritano, né? O samaritano é que a gente conversa com Wi-Fi, né? Então às vezes é um samaritano. O samaritano, para os judeus, era um povo de segunda classe, era um povo totalmente desprezado pelos judeus. Lembrando que Jesus, que está contando essa história, é judeu, né? Mas este homem, justamente o samaritano, se condoeu das dores daquele homem que ele não conhecia, colocou-o no seu colo, limpou as suas feridas com óleo e vinho, lhe colocou em seu cavalo e levou até uma estalagem próxima. Deu dinheiro ao estalajadeiro para que pudesse cuidar daquele homem enquanto ele completava a sua viagem, e que se ele tivesse algum outro gasto na volta, ele iria ressarcir o estalajadeiro. E o que Jesus quis nos dizer com essa parábola? O que Jesus deixa muito claro é a hipocrisia do homem, quando ele diz que ama a Deus, mas não consegue amar ao seu próximo. Ele usou do samaritano, que era um povo que o judeu não gostava, justamente para mostrar
que aqueles que deveriam temer a Deus, o sacerdote e o levita, estes nada fizeram pelo próximo. E justo aquele que era odiado por aqueles que amavam a Deus, foi ele que fez aquilo que Deus nos pede para ser feito. Então, isso muito me lembra Charles Darwin, né? Charles Darwin é o precursor da antropologia. É dele o conceito de que o homem descende do macaco. E Darwin, como um cientista, a fim de corroborar com os seus estudos, passou a ir pelo mundo, viajando, buscando evidências que ele pudesse acrescentar à sua pesquisa. E Darwin, em 1832, veio ao Brasil e ficou maravilhado com as coisas que aqui ele viu. A natureza para ele era encantadora, mas ele ficou horrorizado em ver como nós tratávamos os nossos escravos. 1838, né? A escravidão acabou em 1888, né? Então, ele estava em plena escravidão ainda. Ele ficou horrorizado com os escravos. E, como todo cientista, ele escrevia no seu diário. E esse diário, tempos depois, foi encontrado. E quando ele se referia ao Brasil, ele disse assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E ele ainda completa: nos lugares em que estive, no Rio de Janeiro e no Recife, as pessoas tinham um prego para todos os dias esfolar o dedo de seus escravos. Estes, sim, eram tão aviltados e maltratados em sua existência que talvez nem o mais rude animal das savanas poderia sobreviver. E ainda assim, todos estes indivíduos iam às suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Então vemos o tamanho da hipocrisia do homem em tratar o seu semelhante daquela forma e ainda ter que seguir o Evangelho de Jesus. Mas imaginemos, e se o nosso amigo Darwin viesse hoje ao Brasil novamente? O que talvez ele voltaria falando no seu diário? Muito provavelmente ele falaria isso aqui: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Lá eu vi indivíduos levando os seus filhos confortavelmente nos seus carros para a escola, para o judô, para o balé, para a ginástica. E ao longo do caminho se encontravam crianças que pediam um trocado, faziam malabares, mas eram simplesmente considerados como uma incômoda paisagem urbana e nada se fazia para com isso. E aí eu me pergunto, e todos estes indivíduos, católicos, evangélicos, espíritas, mórmons, vão às suas congregações de fé e dizem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Então vemos que muito pouco se mudou da época de Darwin, 1800 e pouco, até hoje. Como nós tratamos o nosso irmão? Como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso lado? Então, recentemente,
o censo fez uma pergunta quando ele passou. Ele perguntou assim: você é racista? E a esmagadora maioria disse: não, é claro, eu não sou racista. E a outra pergunta: o Brasil é um país racista? E a resposta da maioria: muito. O Brasil tem um povo muito preconceituoso. E continua a pergunta: você inveja? E as pessoas respondem naturalmente: é claro que não. O que é meu, o que é do outro é do outro. Mas você é invejado? E a resposta é: muito. Eu mal posso comprar nada que todo mundo fica de olho. Se eu vou no trabalho com uma bolsa nova, já reparam. Um sapato novo, ficam reparando. Se eu troco de carro, o meu vizinho fica com um olhão em cima de mim. Então, nós acabamos concluindo um diagnóstico: que nós vivemos num país racista e invejoso, mas ninguém se vê como racista ou invejoso, né? É uma característica que nós precisamos voltar a Kardec, quando ele pergunta ao Livro dos Espíritos, e a resposta é: conhece-te a ti mesmo. O que nos falta, em verdade, é assumir o nosso preconceito. É muitas vezes assumir que nós temos sim más inclinações que ainda precisam ser controladas. Nós ainda julgamos as pessoas pela sua raça, pela sua cor, pela sua posição social. E nós temos que trabalhar esse sentimento em nós. E como nós lidamos com isso é que é importante. O argueiro que está no olho do teu, e não vês a trave que está no teu olho, ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, nós estamos passando por tempos de tribulação. Há pouco tempo atrás, nós fomos convidados a fazer uma escolha nas eleições, por exemplo, né? Nós colocamos o nosso voto e elegemos os nossos representantes para que eles pudessem administrar o país que nós vivemos. E nós estamos vendo a consequência de muito dos votos que nós demos, né? Desvio aqui, desvio ali, aposentados perdendo dinheiro, né? Mas será que essas pessoas realmente nos representam? Será que esses que estão aí são realmente aqueles que nos representam? O que vocês acham? Né? Esses ladrões, esses corruptos, né? É claro que não, porque o Brasil é um país de eleitos, né? Aqui com certeza ninguém nunca pediu uma vantagem, por exemplo, para tirar os pontos da carteira de habilitação. Aqui ninguém tem gatunete em casa, com certeza não tem, né? Ninguém tenta ganhar algum tipo de vantagem a troco de uma pequena contribuição, né? Então nós vemos sim que em verdade nós precisamos tirar a trave que nos cega o olho antes de apontar o dedo para tentar olhar o argueiro no olho do nosso irmão. E é justamente essa a mensagem de Jesus. Nós temos consciência
de que nós precisamos trabalhar essas situações em nós. Como eu posso criticar o outro por qualidades das quais eu não possuo? Como eu posso exigir que ele tenha aquilo que eu não quero dar? Né? Como eu posso exigir que ele me dê aquilo que eu não quero dar? E nós acabamos vendo muito mais o mal que está nos outros do que o mal que habita em nós. E uma das causas principais para que isso ocorra é o orgulho. O orgulho nos afasta muitas vezes da nossa própria realidade. Nós achamos que nós somos muito melhores do que nós somos, muito mais caridosos. Nós praticamos muito mais o amor ao próximo do que em verdade nós poderíamos praticar. E o orgulho se encontra na base e como móvel de quase todas as vicissitudes da humanidade. As guerras, as brigas, os holocaustos, muitos deles se fazem em função do nosso orgulho. E aquelas pessoas dizem: você sabe com quem você está falando? Como você ousa discordar daquilo que eu acho que é correto? Então, é o sujo falando do mal lavado, né? Nós apontamos o dedo para alguém e nós não percebemos que outros 3 estão apontados para nós mesmos. E é exatamente essa doutrina que nós abraçamos, que vem descortinar o véu da nossa ignorância, pois nós temos acesso à ciência, à religião, à filosofia, e ela nos leva a melhorar a nossa moral e a nossa ética. Como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. Como nós tratamos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o cobrador de ônibus, o motorista, os nossos funcionários, os nossos filhos e tantos outros que estão ao nosso redor. Acabamos muitas vezes construindo e edificando a nossa casa sobre alicerces na areia. Pois a moral é algo que não tem curva. A moral não tem só por agora. Nós temos que ter uma conduta reta e ilibada, sem que isso nos tire do caminho correto. E nós já somos bem grandinhos para saber o que é certo e o que é errado. Então não adianta você achar que vou fazer certo, vou fazer errado só dessa vez, que não adianta, não vai funcionar. Porque nós temos que edificar a nossa morada na rocha, que é firme, que irá nos sustentar por toda a nossa existência e além dela. E assim, quando nós estivermos adentrando as mansões espirituais, quando adentrarmos as casas espirituais, muito do que nós iremos levar é justamente a nossa moral, a nossa ética e o nosso caráter. Pois quando estivermos desnudos deste corpo físico e estivermos apenas com o nosso espírito, ele estará refletindo em cores o que realmente nós somos. Não adianta nós escondermos através dessa vestimenta grosseira, pois nós não enganamos os espíritos. Eles sabem quem realmente nós somos. E assim, como disse um sábio, não sei nem de onde ele é, mas
se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa, é simplesmente um cão amestrado. Não é a religião que torna você uma pessoa melhor, é o que você absorve da sua religião que te transforma. Todas as religiões são boas. Não importa se você é espírita, católico, evangélico, umbandista, contanto que você siga os exemplos de Jesus. Se você for uma pessoa boa, você vai ser um bom cristão, um bom espírita, um bom católico. Mas se você não tiver moral, ética ou caráter, você vai ser mal em qualquer uma delas. Então, absorva da sua religião o que ela tem de melhor. E seja o que de melhor a sua religião possa ser. Essa é a grande oportunidade evolutiva que nós temos. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui. Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação. Tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser. E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim. Eu sou assim. Você é assim. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Aquela sua boca. Não quero ser. Espírita. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque tem que lavar, passar, cozinhar, levar coisa pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa descalcutada aí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela poder ter. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca mal-humorada. Louca é! Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo. É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem. Isso é mais comum do que parece, né? Nós, normalmente, temos uma conduta conforme o ambiente que nós estamos. Então, dentro da casa espírita, nós temos um tipo de atitude, mas fora da casa espírita, muitas vezes nós não refletimos aquela mesma postura que nós temos quando estamos com os nossos irmãos de fé, né? Então, nós precisamos ser muito mais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque o Evangelho é claro, né? Nós estamos aqui para evoluir o nosso espírito. E não adianta eu decorar todas as palavras do Evangelho.
nem se eu soubesse de cor todas as 1000 e tantas perguntas do livro dos Espíritos, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Não é aquilo que eu falo. De nada adianta eu vir até aqui e proferir as palavras mais lindas se eu, ao sair daqui, não tratar o meu irmão como eu gostaria de ser tratado. De nada adianta eu praticar a caridade se eu não me transformar pela atitude que eu estou tendo. Se eu vou entregar alimento ao morador de rua, eu tenho que absorver toda a empatia, toda aquilo que eu posso evoluir como indivíduo. Porque segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, existe a caridade material e a caridade moral. E na questão 886, onde Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é bem clara: benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Nós podemos achar que caridade seria levar comida a quem tem fome e cobertura a quem tem frio. E realmente ainda o é. Em função da nossa necessidade evolutiva, nós ainda precisamos dessas ferramentas para conseguirmos obter benevolência, indulgência e aprendermos o valor do perdão. Então nós vemos que o que os Espíritos nos dizem é que a verdadeira caridade é a nossa evolução moral. O como nós tratamos o nosso irmão, como nós reagimos às dificuldades e vicissitudes que a vida nos apresenta. E assim, nós vemos muitas vezes que a caridade serve para alguns como palco, como holofote, onde eles postam na internet no mais absoluto interesse único de conseguir likes, de conseguir mais projeção. E é justamente aí que se diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então nós temos que fazer a caridade absolutamente desapegados daquilo que mais nos consome, que é o orgulho. O orgulho não faz parte da verdadeira caridade. A verdadeira caridade é feita desinteressada, onde o nosso único objetivo é alcançar a felicidade do nosso irmão. E certa vez, um amigo espiritual me falou que se hoje nós temos roupas confortáveis que nos protegem do frio, se nós temos um teto que muitas vezes nos protege da chuva, se ao sairmos daqui vamos voltar para as nossas casas, aí iremos encontrar pessoas que nos amam e nos querem bem, é para que tenhamos compaixão com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Que usemos das ferramentas que Deus nos deu, para que nós possamos realizar aquilo que nós em verdade viemos fazer aqui nesse planeta. A evolução, a encarnação não se dá absolutamente por uma coincidência, não está por acaso. Você não é quem você é sem nenhum propósito. Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. Nós precisamos encontrar esse verdadeiro propósito, e o maior de todos eles é a caridade. E a caridade, ela muitas vezes funciona como remédio, pois a caridade muitas vezes nos alivia dos nossos problemas, dos quais nós carregamos de pendências anteriores. A cura espiritual provém da transformação e da reforma íntima do indivíduo. Não importa o que eu tenha sido nas vidas que me antecederam,
Mas sim, hoje eu colho aquilo que eu plantei, mas eu posso voltar a plantar novamente e colher no futuro aquilo que eu quiser. E quando nós praticamos a caridade, nós liberamos em nós uma substância, né? É a endorfina, né? A endorfina é como se fosse o hormônio do prazer, é um relaxante muscular natural, né? É a felicidade. Mas a endorfina, ela só vem através do esforço, e nós podemos conseguir esse elixir maravilhoso praticando a caridade. E quando nós não praticamos a caridade, nós acabamos liberando a adrenalina, né? Noradrenalina é outra substância que nós também produzimos, só que essa sim, ela faz com que nós nos mantenhamos alertas, vigilantes. Mas da mesma forma nós também temos sudorese, aumenta o batimento cardíaco, tensiona os nossos músculos e dilata a nossa pupila, como se nós estivéssemos prestes a ter algum ataque. Mas isso, ao longo do tempo, vai danificando o equipamento, a máquina. Então, quanto mais nós deixarmos a máquina repousando, melhor ela trabalha e mais ela dura. E o nosso codificador nos disse: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende em combater as suas más inclinações. Então Kardec não disse que o espírita é um ser perfeito, é um ser pronto. Ele diz que nós somos ainda em construção. Nós estamos ainda trabalhando exatamente as nossas imperfeições. E a vida moral, nossos pensamentos, atos e ações, aquilo que queremos, consequências nessa vida e na vida além da vida. Isso quer dizer que tudo o que nós fazemos gera consequência, e essas consequências nos acompanharão não só para essa existência. Um deslize, uma má escolha, poderemos estar comprometidos por encarnações e encarnações ainda pela frente. E como disse o nosso filósofo Roque Balboa, o que importa é o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Não é as pancadas que a vida nos dá, e sim o quanto nós conseguimos nos levantarmos e continuar seguindo em frente, para nos transformarmos naquilo que Jesus chama o homem de bem. Esse homem de bem já se encontra em nós. Basta que nós busquemos no lugar certo. Então a ética não é só uma palavra. A ética é uma filosofia de vida. Não importa o que nos ofereçam, não importa qual vantagem nós tomaremos, nós temos que fazer sempre a coisa certa, independente do que possa acontecer. Então, quando nós formos tentados em fazer a coisa errada ou em fazer a coisa certa, faça a sua opção, mas tenha consciência que qualquer uma das suas escolhas terá consequência. E assim, vamos ter conosco o Evangelho de Jesus. Não passemos ao largo daquele que se encontra necessitado. Professemos a nossa fé do jeito que Jesus nos ensinou, amando ao próximo, tendo a atitude
de ser uma pessoa melhor. E com isso, nós vamos encontrar o verdadeiro caminho para a nossa existência. Ética espírita, que possamos praticá-la cada vez mais. Muito obrigado. Vamos então, nesse momento, relaxar o nosso corpo, buscar uma condição mais confortável na cadeira e assim, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, essa vibração de paz, de amor, e unidos neste mesmo ideal, vamos levar toda essa energia a todos os hospitais e leitos de dor, todos os países em conflito, todos os locais que padeçam o sofrimento de um irmão, que possamos estar, a fim de aplicar o lenitivo necessário, para que ele possa ultrapassar mais essa provação. E ainda, nessa caravana da caridade, que possamos encontrar os nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes ancorados nos vícios e nas más escolhas que fizeram, que possamos plantar a semente do amor e da esperança em seus corações. E vamos seguindo mais em frente, e vamos visitar todas as casas de oração, todas as casas que promovam o nome do Cristo, todas as casas que promovam a evolução moral do indivíduo, em especial a esta humilde casa, que possamos intuir a todos os seus dirigentes e trabalhadores, que possam continuar perseverando no amor, na fé e na caridade. E agora, de uma maneira toda especial, vamos até a nossa casa, o nosso lar. Já ultrapassamos o portão, adentramos a porta principal. Nossa presença esparge uma luz tão alva, tão clara, tão intensa, que ela se espalha por todos os cômodos, dissipando todas as trevas, todo o mal, todo o orgulho, toda a inveja, todos os maus pensamentos, deixando apenas eflúvios de paz, tranquilidade e perdão. E agora, já de volta ao nosso assento, que possamos intuir ao nosso Mestre Jesus, pedindo para que Ele possa cada vez mais fortalecer a estes humildes tarefeiros, que nos fortaleça na nossa ética, na nossa moral e no nosso caráter. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, antes de vocês se dirigirem